como eu dizia, a questão do Natal, ela não é uma questão de apenas estar na festa. Ela tornou-se uma ideia de vendas, de jantares, de estar com as famílias. Não tem nada de errado nisso. Eu penso que deve estar com as famílias. E é tempo de perdão, como disse o Sérgio, é um tempo de estar junto, de ser família, de viver o melhor de Deus. E a gente tem aprendido que ter o espírito natalino é comer bem, é estar bem, é ter a família juntas. Mas eu penso que nem sempre, quando a família está junta para uma refeição, nem sempre ela está unida. Então nós precisamos trazer esse entendimento do que seria de fato o Natal e como que era o Natal. E quero trazer essa noite alguns pontos de vista, fugindo um pouco daquela questão lá de trás, de quando o Nimrod, ele teve um envolvimento com a sua própria mãe, que nasceu um filho chamado Tamuz, e dali vem crescendo e se instalou uma mitologia, e dentro de todo esse projeto, ele vem crescendo até chegar em nós, na mitologia grega, no surgimento do Egito, dos romanos, e depois até chegar no menino Jesus. Não é dessa ideia do Natal que eu quero abordar esta noite. Eu quero falar do Natal de uma forma do Evangelho e o que ele representa para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, eu quero ler um texto com você. João capítulo 3, vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Você pode orar comigo? Pai, nós oramos nessa noite. Eu te rendo graças, eu tributo a Ti toda a honra e toda a glória. Eu quero ministrar uma palavra, e sem a Tua graça não existe condição para isso. Eu não quero trazer conhecimentos, não quero trazer o que é algo mental, mas eu quero que tenha
o entendimento, mas também a profundidade do Espírito na simplicidade do Evangelho. Oro por isso, Senhor. Oro porque o Senhor é o nosso Pai, foi o Senhor quem nos gerou, foi o Senhor quem trouxe tudo isso para nós. Então eu quero te agradecer pela oportunidade. Usa-me conforme o teu querer, nesses minutos que eu vou estar aqui com os meus irmãos, ministrando a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, o Natal, ele não é uma data especial, não é dia de comer os chocolates melhores, não é dia de comer as melhores comidas, ainda que isso é muito bom, e se tiver condição, faça. O Natal não é a noite ou a semana ou o mês das luzes ou das casas enfeitadas. O Natal não é o dia de pôr a roupa melhor. O Natal, ele tem um entendimento para nós. O Natal, ele tem uma conotação de novidade. O Natal, ele se tornou uma pessoa. Ele passou a ser agora uma pessoa com um estilo de vida. O Natal, ele tem o entendimento, que tem a novidade, e a novidade de vida, ela pode ser dita na mesma intensidade do que a graça como favor imerecido, o favor para aquele que não merece. Então nós entendemos que o Natal, ele é Cristo. Cristo nasceu. Se o Cristo nasce, então vem uma proposta do Evangelho, a boa nova. E o que era a boa nova? Conforme João capítulo 1, do versículo 1 a seguir, nós vamos ter ali um entendimento muito grande sobre o que é o Natal, porque o Verbo se fez carne. E quando eu entendo esse texto, quando eu olho para este texto, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Pronto. E aqui estava o caos. Deus, como Verbo, ele se fez carne, ele encarnou. Isso é Natal. Ele revestiu, ele trouxe esse entendimento do que agora o Natal é uma mensagem que Deus virou o que eu era, para que eu fosse o que Ele é. Deus se faz homem, no formato de um menino, dependendo de uma mãe, vivendo as mesmas necessidades de crescimento, de cuidado. Portanto, Natal é quando nasce uma vida pura, quando se vive um relacionamento genuíno, íntimo, sincero, compromisso, e tudo isso está dentro de um padrão de vida de Deus para conosco, que vai trazer o entendimento da plena salvação, a plena salvação de Deus. Eu vejo os irmãos, eu acho interessante, os irmãos chegam para nós e diz assim, ó, Shalom, paz e prosperidade. Legal esse jeito tão fervoroso de cumprimentar. Eu vi um amigo meu, pastor amigo meu hoje, entrando na live, e quando ele vai fazer a live, ele diz assim, Shalom, paz e prosperidade. É quase uma marca registrada. Só que para o judeu, Shalom, ele já é uma palavra que traz o entendimento. Quem tem esse Shalom, ele já é carregado de paz e prosperidade, de salvação, de vida abundante. Então, quando eu digo Shalom, eu estou já dizendo que reside em mim
a prosperidade, a vida daquele que vive, a vida daquele que tem paz, a vida daquele que fornece o que de fato eu preciso. Então nós vamos compreender isso aqui. Se eu recebi o Natal, eu recebi então Cristo. Se eu vivo o Natal, eu vivo Cristo. Eu recebi, antes disso, na tricotomia do ser, o homem, ele é corpo, alma e espírito. E antes do Natal, antes de Cristo, antes da boa nova, estávamos perdidos, não tínhamos esperança na vida espiritual, mortos, sem conexão, sem comunhão, sem intuição, sem consciência de Deus. Estávamos perdidos no nosso espírito. Porém, na psique do homem estava o comando geral de gerenciamento e governo mental, que é a mente, vontade e emoções, também estavam deteriorados, estavam danificados. Sem contar todo o funcionamento do corpo, na sua sensação, locomoção, também não tinha defesa própria. Os sentidos estavam comprometidos. E quando Cristo nasce, nós vamos ter esperança de ter um espírito regenerado, alma transformada e corpo glorificado. Você pode dizer amém por isso? Tudo isso é muito importante. Então, onde nasce ali nas escrituras, um homem chamado Paulo escreve Tessalonicenses 1, no 1 Tessalonicenses 1, 5, 23, ele vai trazer e carimbar sobre o corpo, alma e espírito, para que vivam livre, para que recebam a Cristo, para que tenha essas partes restauradas. Então, dentro de toda esta faculdade, na formação do homem, Deus, então, gera esse nível de comunhão, como diz Jó, no capítulo 12, se eu não me engano. Jó vai falar lá pelo versículo 10, ele diz que na mão de Deus está a alma do ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Jó, ele vai trazer esse entendimento para nós. Então nós temos uma diferença. O homem, você e eu, o ser humano, tem uma diferença muito grande entre ser humano e ser um animal, de ser um ser apenas vivente. Os animais não têm espírito, eles não podem ser julgados, e muito menos condenados. O homem possui um espírito para ter comunhão com Deus. Você tem um espírito para ter comunhão com Deus. Nós temos um espírito para viver em plena comunicação. A alma, ela não é outra coisa a não ser o meio pelo qual ela comunica com o que é físico, com o que é natural. Então nós vamos crescendo dentro de um padrão que foram ensinados a nós, um padrão que nós sofremos quando não damos conta ou temos condição de ali entrar nesse padrão que é das compras, das boas comidas e das ótimas roupas, e tudo isso traz algum tipo de sofrimento em certo momento para algumas pessoas. Mas quando você entende o significado do Natal, ainda que você não tenha uma boa comida, ainda que você não tenha uma ótima roupa, ainda que você não tenha uma ótima casa, ainda que você esteja encaixando as coisas na sua vida,
Mas quando você entende que Cristo está sendo formado em você, isso é suficiente para você ter paz. Isto é suficiente para você ter paz. Então não tem aqui como confundir. Alguém um dia disse, essa alguém foi a filha do Billy Graham. Um dia ela faz um pronunciamento e ela diz: não me dê conselhos, não me dê coisas, não precisa me dar nada, mas me dê a Cristo. Se você me der Cristo, então nós precisamos de Cristo. E eu oro para que você tenha tudo isso fisicamente, materialmente falando, mas o Evangelho, o Natal, não pode ser uma palavra que é levado para você como meio de você ter coisas. O Evangelho, a boa nova, o nascimento, a vida natalina é você ter Cristo. Se você tem Cristo, as coisas serão resolvidas na sua vida. Isso é importante. Nós olhamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12, está ali toda a divisão da alma e do espírito, tem as separações da alma, do espírito, da mente, das juntas, medulas, os pensamentos, as intenções do coração. É aqui que nós, na alma, nós vamos entender que é um órgão que deve, que onde é juntado todos os pensamentos. É na alma que nós vemos as emoções, a vontade, tudo isso que às vezes a pessoa, por não estar com essa alma totalmente regenerada, ou melhor, transformada, ela entra em defasagem, ela quer desistir de algo, ela começa e não termina, ela tem medo, ela recua, ela diante do problema, das lembranças, elas se prostram, elas choram, elas sofrem, elas desistem. Agora, quando nós entendemos que a alma e o corpo é apenas um órgão que Deus deu para comunicar no mundo físico e natural, nós deixamos de viver as coisas naturais e emocionais dentro da vontade do ser, para vivermos uma vida de relacionamento, de comunhão de Deus e para com Deus. Então o inimigo não consegue nos derrotar nunca, ele nunca vai entender, porque você passa essa luta, porque você passa essa batalha, às vezes está sem a condição financeira para tal, às vezes não mora como gostaria, mas não desiste, está ali com Deus, está ali firme, determinado. A vida de Deus todo dia nasce em você. Isso é Natal. Isto é Natal. Então nós vamos ver que dentro da vida natalina, quando Cristo chega, quando Cristo vem, e essa é a vontade da glória, que Cristo seja formado em vós. Então, qual é a esperança da glória que Paulo fala? A esperança da glória é que Cristo seja formado dentro de nós. O avivamento da igreja não é um tecladista muito bem preparado, não é um baterista muito bom, um violonista muito bom, um baixista muito bom, um pregador muito bom. Não é esse que faz uma mensagem muito poderosa, faz uma música muito poderosa, que mexe com as emoções, e todo mundo vai em êxtase e tal, e chora e fala em línguas. Parece um avivamento, mas não é. Isso é um movimento na igreja, de uma presença de Deus, porém
o avivamento que Deus está esperando, e é Cristo ser formado em nós. Essa é a esperança da glória, este é o avivamento que Deus espera, Cristo ser formado em mim e em você. Paulo não queria outra coisa a não ser que Cristo fosse formado dentro dele. Então nós vamos entender isso. Natal é você entender e viver dentro de um estágio inicial que vai trazer para você regeneração. Regeneração. Regeneração, uma pessoa regenerada inclui a redenção, a santificação, a justificação e, por último, a reconciliação. Nicodemos chega para Jesus e Jesus olha para ele e diz: necessário é o homem nascer de novo. Poxa, Nicodemos já era um mestre, e Jesus dizendo para ele que necessário era ele nascer de novo. Jesus estava querendo dizer para ele que no estágio da vida está a importância maior, a redenção de Cristo. Cristo nasceu. Cristo aqui já tinha 30 anos de idade e ninguém tinha percebido o Natal. Você acredita disso? 30 anos que o Natal já existia e ninguém comemorava o Natal. As festas que eles comemoravam era o deus Zeus, sua esposa Afrodite e seu filho Eros, que era Nimrod, sua mãe Samira e outros nomes que é dado a ela, e Tamuz, que virou Eros, ela virou Afrodite e Nimrod virou Zeus. E dentro dessa mitologia vem se instalando toda esta fantasia do Natal. Mas quando o Natal encontra com Nicodemos, Nicodemos vai ouvir a Cristo, e aí eu vejo o significado do Natal em Romanos 3, 24 a 26. Quando nós lemos esse texto, a Bíblia vai dizer que Ele nos regenera, Ele traz para nós a vida por meio do seu Espírito. Isso é o novo nascimento que está em João 3, colocou aqui, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. 26. E tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo, justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então nós precisamos compreender isso aqui. É dentro desse quadro de regeneração, do entendimento da vida, do novo nascimento, que chega Nicodemos no capítulo 3, onde eu li, no versículo 3 a 6. Agora, como pode um homem velho nascer de novo? Ele não nasceu de novo como ele achou que nasceria, mas ele nasceu do Espírito que recebeu o Natal, recebeu a Cristo, a vida. Então Nicodemos entra em uma tortura emocional.
como pode um homem nascer de novo? E Jesus vai dizer para ele que o que é carne gera carne, e o que é espírito gera espírito. Então Nicodemos só podia, o pai de Nicodemos só poderia ter gerado aquilo que estava ali. Agora o Pai do céu ali estava gerando novamente um espírito de comunhão, que é o natalino. O espírito natalino, a nova vida, o espírito sendo salvo, tendo vida, sendo recriado, sendo regenerado, tendo comunhão com Deus. Quem é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Que o Senhor dê comunhão no seu espírito essa noite, para que você possa entender isso aqui. Deus usa a sua própria vida para regenerar o nosso espírito. Deus coloca a sua própria vida para trazer o resultado que para nós chamamos de salvação eterna. Salvação eterna porque estávamos perdidos para a eternidade. Agora, em Cristo nós temos a vida eterna dentro de nós, conforme o versículo 15 desse texto. Diz que tínhamos agora a vida eterna dentro de nós. Coloca o versículo 15, por favor. Para que todos o que nele crê tenha a vida eterna. Isso aqui é comemoração. Isso aqui você pode comemorar, isso aqui você pode fazer um churrasco, isso aqui você pode comprar uma roupa nova, isso aqui você chama os parentes para contar, isso aqui você faz uma festa, isso aqui traz um entendimento muito maior. Aleluia, nós recebemos a vida eterna. Essa é a resposta do Natal. Você não pode ir mais para o inferno. Por quê, pastor? Recebi a vida eterna. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Então nós somos cristãos, somos de Cristo, genuinamente regenerado, restaurado. Por onde? Pelo Espírito, que já recebemos salvação de Deus. Recebemos salvação de Deus. Então isso é bom. Além de recebermos a salvação e a vida eterna, tornamos-nos filhos de Deus. É bom para você isso ou não? João 1,12. Além de termos a salvação eterna, não somos só salvos, nós somos filhos de Deus. E aí, alguém disse assim para mim um dia, sei lá, um assunto lá sobre igreja, e é muito ruim esses assuntos, porque era um assunto doutrinário e tal, e eu falando de um assunto, alguém disse assim para mim, você acha que é o bichão? Eu disse, não sou não, mas eu sou filho daquele que derrubou o bichão. E aí, não entendeu foi nada, porque, presta atenção, o texto vai dizer isso aqui, ó, mas a todos quantos receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que crê no seu nome. Nós estamos aqui porque nós cremos nesse nome. Além de salvos, somos filhos. Além de termos a vida eterna, somos filhos. Dá para dar uma festa ou não? Isso aqui pode ser chamado sim de Natal. Uma vez que recebemos a salvação eterna, somos salvos, e salvo para todo sempre, pela eternidade morar com Ele. Foi isso que Ele nos prometeu e foi isso que Ele fez. Deus, Ele queria isso conosco. Ele se fez homem, Ele nasceu de uma virgem, por um milagre do Espírito Santo, e Ele quis viver a eternidade com o homem. O homem não pode perder a salvação, embora
por ser filho, ele vai ser disciplinado quando ele errar. O pai disciplina seus filhos, mas ninguém mais lança o filho do pai no inferno. Isso, você consegue dimensionar isso no seu espírito? Isso é muito para você, nesse primeiro estágio de salvação, de espírito, livrando você de toda condenação, de toda perdição. Quero ler o versículo 18 aqui desse texto. Eu quero ler o versículo 18 do texto de João 3. Volta em João 3, versículo 18, por favor. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Presta atenção, o Filho crê no Pai. Então, o Filho, ele não passará por julgamento. O filho quando erra, ele passa por disciplina. E o versículo 16, volta aqui no versículo 16, por favor. Vai nos dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção, quando o Pai deu o Filho, você não tinha comunhão com Ele, você não tinha vida com Ele. Ele deu porque Ele amou o mundo. Nós éramos mundo, meus irmãos. Hoje nós vivemos no Natal, aleluia. Hoje nós temos a vida. Oh Deus, isso é tão bom, isso é tão poderoso, tão maravilhoso. Está sendo transmitido, Sérgio? Os irmãos que não vieram, ouve isso aqui depois. O quanto você é importante. Pode até ser disciplinado, mas condenado nunca jamais. Condenado nunca jamais. Paulo vai explicar isso aos Coríntios, que os filhos passarão por correção, por disciplinas, porém condenação não. Então nós vamos entender isso aqui. Eu quero que você compreenda isso. Rapidamente eu vou passar por cima aqui sobre o segundo estágio que nós vamos estar vivendo, é a transformação, é a plena salvação de Deus dentro da nossa alma. Nós fomos regenerados, reconciliados, justificados no nosso espírito. Agora nós somos transformados, é a salvação da alma. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava danificado no nosso controle mental, na nossa mente, na nossa vontade, nas nossas emoções. Presta atenção. Uma pergunta que eu faço a você hoje, e não precisa responder para mim, pois é só uma questão de fazer você pensar. Nós somos de Cristo, amém, meus irmãos? Porém, quando nós aceitamos e fomos encontrados por Jesus, nós tivéssemos controle de nossas emoções, das nossas vontades, das nossas emoções, tinha feito menos besteira, sim ou não? Bem menos. Quantas coisas foram feitas porque nós não tínhamos o controle? Mas quando eu vou acho que é 1 Coríntios 3,18, eu entro nesse nível aqui. 2 Coríntios 3,18, coloca para mim aqui. Eu passo pela transformação da alma. Deus, Ele quer que seja completo o nível de salvação. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito salvo, da alma transformada e do corpo regenerado, do corpo glorificado. Então, todos nós,
com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, esse texto está dizendo que nós somos transformados, quando nós contemplamos, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados. O texto vai trazer o segundo estágio, que é a transformação da alma. Quando é que eu sou transformado? Quando eu vejo o Senhor Jesus, quando eu encontro o Senhor Jesus. E a Bíblia vai me mostrar que o Pai deseja que todos nós encontremos com Cristo. Quando nós encontremos a Cristo, nós somos transformados. Amém, meus irmãos? Mateus 16, 24, Jesus vai dizer o seguinte, está bem aqui o texto: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Que coisa! Olha o que Jesus está falando agora no segundo estágio. Quer vir? Se alguém quer vir após mim, siga-me, tome sua cruz e siga-me. Eu já vi pessoas dizer que a cruz é a esposa. Eu já vi pessoas dizer que a cruz é o marido. O que você acha que é a cruz? Não fala só a nível de Kelly, só para nós dois. Mas o que seria a cruz? Hoje, para a igreja, para nós, né? Nós passamos recebemos vida na parte jurídica, e agora na parte orgânica, nós estamos sendo trabalhados aqui hoje, entendendo o motivo, significado do Natal, no espírito, na alma e no corpo. Então, o que seria isso? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E essa palavra aqui que ele está dizendo, quando ele diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Jesus, ele está trazendo aqui uma palavra, não é para os incrédulos, aos pecadores não salvos, não. Jesus está trazendo uma palavra aqui aos seus discípulos. Jesus está falando com os discípulos de Jesus, mesmo salvos, ainda tinha neles uma opção de não seguir o Senhor, de não andar com o Senhor. Você vai ver a expressão: a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. O que significa negar a si mesmo? Negar o ego, o egeo. Negar o ego é negar a si mesmo. E por causa do ego, nós buscamos razão. Por causa do ego, nós continuamos feridos. Por causa do ego, nós renunciamos propósito, mas temos dificuldade de renunciar a si mesmo para cumprir o propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Por isso vocês estão calados, é isso? O que Deus está dizendo aqui? Para de ser egocêntrico, para de seguir a você mesmo, para de seguir as suas emoções danificadas, para de seguir essa vida que te leva à morte. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui vamos entender o princípio da morte do ego. Seguir a Cristo é colocar o ego na cruz e levar para crucificá-lo. Negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir a Cristo é pegar o ego e dizer: eu estou indo crucificar o meu ego
para seguir a vontade de Jesus. Negue sua vontade, siga de Jesus, porque nisso você vai estar vivendo um outro tempo. O tempo do Natal, da vida sem ego, a vida de Deus. Tomar a sua cruz e seguir. Cruz vai falar exatamente disso, da vontade de Deus. Mais para frente ele vai dizer nesse texto que quem, portanto, quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que é isso? Vida aqui vai falar da psique, da alma. Quem quiser cuidar da sua própria alma, vai perdê-la. Porque só é possível cuidar da própria alma se for na transformação de Cristo. Entrega a alma a Cristo e recebe Cristo e terá uma vida cheia da vida dele na sua vida. Isso muda tudo para nós. Todos os questionamentos que vêm sobre nós. Quem quiser salvar a sua alma, quem quiser salvar, vai perdê-la. Como que salva a alma? Salva por meio de renúncia. Renúncia do ego, da própria vontade, da própria emoção. Então nós vamos entender isso aqui. Não tem nada a ver em ir para o inferno, não tem nada a ver a ser condenado. É apenas eu não fazer a minha vontade para fazer a vontade daquele que trouxe vida para mim. Aleluia. Você é importante, irmão. Você é importante. No versículo desse texto de Mateus, não sei se estará aqui, coloca o versículo 27 para mim ver aqui o versículo 27. Porque o Filho do Homem a divina glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E se eu não nego o meu ego e tenho obras que ele não pode retribuir para mim, o que eu gostaria de ter? Então eu preciso entrar nesse nível. Quando o Senhor voltar, Ele vai retribuir para cada um de nós conforme o que nós fizemos, o que nós estamos inseridos. Precisamos compreender isso aqui. Primeiro, se o crente negou o seu próprio ego e tomou a cruz para seguir ao Senhor, vai passar pelo crivo. Se ele perdeu a sua alma hoje, por causa do Senhor. Se ele negou o ego e seguiu ao Senhor, e se ele perdeu a sua alma hoje para seguir ao Senhor, eu quero que você entenda esse texto. Eu quero que você compreenda esse texto. Negar o seu próprio ego, negar a sua própria vontade e seguir o Senhor, e decidir perder a sua alma hoje para receber do Senhor. Glória a Deus. Isso é muito importante. Estou encerrando aqui. Romanos 12, versículo 2, diz desse jeito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós precisamos passar pela transformação da alma. A nossa alma tem que ser transformada. Por onde? Pela renovação da mente, do governo. E isso me faz experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O Senhor tem coisas lindas para nos entregar. E olhando para isso, para o estágio da salvação da alma, que é a transformação, Paulo está trazendo claramente que
Jesus vai voltar para buscar um povo e reinar com ele por 1000 anos. Você faz parte disso. Você faz parte disto. É você que ele vai vir buscar, é você que ele vai recompensar, é você que ele quer dar presente, é você que ele quer que reine com ele. Você pode dizer um amém forte ou não? Aleluia, glória a Deus. E é isso. Gostaria de entrar na parte do corpo. Um outro dia nós falamos sobre isso, por causa das horas. Mas uma coisa está certo. Por um lado, nós vivemos pela vida metabólica, que está dentro do contexto do que nós comemos, é o que nós somos, mas também está vivendo na vida espiritual. Nós somos aquilo que nós comemos espiritualmente. O seu cardápio precisa estar balançado ou balanceado pelo melhor nutricionista, que é o Espírito Santo. Você precisa alimentar-se de Deus. Você precisa negar o seu ego. Você precisa renunciar à sua própria vontade e seguir o Senhor. Ele usará e trará em você todas as necessidades. Ele vai suprir para que você cumpra o seu propósito. Por que parece difícil? Por que parece difícil? Devido ao dia a dia, o corre-corre do dia a dia. Mas Paulo vai dizer em Romanos 8, versículo 28, que todas as coisas, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Esse texto nos encanta, porque isso aqui vai trazer o entendimento que as lutas que você passa é para que você tenha coragem de entregar o governo a Deus, para que através dessas lutas coopere a sua transformação. Que Deus transforme sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. O caminho do terceiro estágio é a glorificação do corpo, que é o que vai acontecer para conosco. O nosso corpo será glorificado em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero orar pelas famílias. Eu quero orar por você essa noite, por você que está em casa, pela luta que você está vivendo, pela vitória que você está passando, por tudo. Eu quero agradecer a Deus por isso. Seja e tenha o espírito natalino todos os dias. Isso é tão importante o quanto você orar, você jejuar, você ler a palavra. Mas se você não encontrar o verdadeiro Natal, que é uma pessoa, que é Cristo, o Evangelho da graça, você jamais entenderá a vida. E eu quero orar por isso. Pai, nós oramos nessa noite. Eu quero declarar sobre as famílias agora. Eu quero orar sobre as casas, sobre os pais. Eu quero orar sobre os filhos. Eu quero que nós venhamos entender o significado do Natal. Ó Deus, que não são as luzes, que não é a boa comida, não é, Senhor, as reuniões familiares, mas o Natal é Cristo formado em nós todos os dias. E aí sim vem a reunião, ó Deus, para orar, para distribuir Cristo, e depois vem a boa comida, vem a boa roupa, a reunião familiar. Cristo em nós é a esperança da glória. Oramos por isso, Pai. Nos faz pensar, transforma a nossa alma, nos ajuda a renunciar o nosso ego. Ó Deus, nos livra de tanta tristeza, depressões, angústia, medo, ó Deus, porque o Senhor é vencedor de todas essas coisas. Então eu quero declarar a tua bênção, o teu poder, a tua graça multiplicada, Senhor, em nome de
Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.